Começar aqui esse vídeo pagando uma promessa para o meu filho mais novo, quando eu disse que eu ia deixar ele aparecer num vídeo meu quando tivesse 100 inscritos no canal. Dá um oi aí, Vitor. Oi, quero ter um canal no YouTube. Beleza, vai sair fora. E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no primeiro vídeo da série Mestres e Monstros, onde eu vou mostrar as relações entre os escritores e seus monstros, criador e criatura, quais foram as influências literárias, os traumas pessoais e as influências externas que levaram os escritores do fantasia, do gótico e da ficção científica a criar os seus monstros que tanto os fascinam até hoje. E para começar a série, nada melhor que o mestre do horror moderno, o escritor norte-americano H.P. Lovecraft, que está fazendo 80 anos de morte em março de 2017, e sua maior criação literária, Cthulhu. Roda a vinheta! Howard Phillips Lovecraft, ou como ficou conhecido H.P. Lovecraft, nasceu em meio a uma tradicional família da cidade de Providence, no estado de Rhode Island. Os Lovecrafts participaram do início da colonização americana, no final do século XVII e início do século XVIII. De fato, as raízes da família Lovecraft pode ser traçada até a Inglaterra do século XV. Isso, de certa forma, explica a postura aristocrática de H.P. Lovecraft e seu extremo conservadorismo, que é refletido em seus escritos. Ainda muito jovem, H.P. Lovecraft demonstrou interesse na obra de Edgar Allan Poe e se tornou leitor assíduo do mestre do horror gótico norte-americano. Outro ponto de interesse também do jovem era os estudos de química e astronomia. Desde cedo, Lovecraft demonstrou ter saúde frágil e era cometido de várias doenças, muitas das quais de fundo psicológico, e uma expressão disso eram os seguidos pesadelos que ele relatava ser atacado por criaturas aladas, sem rosto, que ele batizou de Nightgaunts. Por conta dessa situação, ele tinha amigos, mas passava a maior parte do tempo fechado em casa. Esse quadro piorou depois da morte do avô, que era um rico empresário que fornecia o sustento para a família, já que o pai tinha falecido quando Lovecraft ainda era muito pequeno. Isso acabou piorando também a relação dele com a mãe. Na verdade, os dois tinham uma relação de amor e ódio. Com 19 anos, H.P. Lovecraft conhece a obra do escritor inglês Lord Dunsany, que vai exercer profundo impacto no jovem por fornecer a base para a criação de um sistema mitológico de criaturas sobrenaturais. Esse contato com Dunsany vai se somar à leitura que Lovecraft já faz de outros escritores que tiveram influência sobre ele, como Algernon Blackwood, Ambrose Bierce, M.R. James e Arthur Machen. Como passava a maior parte do tempo recluso, uma das fontes de diversão de Lovecraft era a leitura das nascentes revistas pulp norte-americanas, como a All Story e a Argosy. Foi por meio da leitura dessas revistas e do contato que Lovecraft estabeleceu com os escritores da época que ele começou a escrever profissionalmente. Os primeiros contos de Lovecraft, já como profissional, são do ano de 1917. São A Tumba e Dagon. Em 1921, a vida de Lovecraft dá uma guinada com a morte da mãe dele e seu casamento na sequência. Gente, o homem conseguiu casar. E aí vai para Nova York. Ele ficou muito reticente de abandonar sua amada Providence, mas foi convencido pela esposa a ir para Nova York justamente para estreitar os laços dele com os escritores e editores da época. Percebeu que até agora eu não falei do Cthulhu? Isso porque, gente, as influências que Lovecraft trouxe da infância, seus fantasmas pessoais, sua vida de reclusão, a leitura de grandes escritores que eu já comentei aqui, vão se somar à experiência que ele teve em Nova York, entre os anos de 1922 e 1926. Foi lá que surgiu a principal matéria-prima para o desenvolvimento não apenas de Cthulhu, mas das outras criaturas que anos depois vieram a compor os mitos de Cthulhu. O ingrediente final para a criação dos seus seres monstruosos vem na forma da sua visão sobre os imigrantes da época. Lovecraft viveu em Nova York por quase 4 anos. Nesse período, viveu muito mal, teve muita dificuldade financeira, mas a principal coisa que fazia ele se sentir extremamente desconfortável na cidade grande era o grande número de imigrantes que estavam na cidade. É importante comentar que não eram todos os tipos de imigrantes que despertavam esse desconforto do Lovecraft, mas apenas aqueles que não eram de uma herança inglesa, uma herança anglo-saxônica, teutônica. Lovecraft tinha muito preconceito em relação a imigrantes do leste europeu,
como os russos, como os húngaros, os romenos e também de origem latina, como italianos e portugueses. Então esses imigrantes, ou até melhor, a visão que o Lovecraft tinha desses imigrantes, que forneceu um modelo para a criação de Cthulhu e dos demais seres. E por que isso? Para isso vamos dar uma olhada no monstro de Lovecraft. Cthulhu é um ser colossal e além da compreensão humana, oriundo dos confins do espaço sideral e que chegou à Terra em tempos ancestrais, muito além da memória humana. Por muito tempo ele dominou o planeta, até que eventos levaram a cidade dele, de Hillier, a submergir no oceano, o que provocou a hibernação da criatura. De lá, da cidade de Hillier, ele se comunica telepaticamente por meio de sonhos com os seus sacerdotes e outras pessoas que demonstram uma sensibilidade para perceber a presença desse grande ser no nosso planeta. E lá ele aguarda um alinhamento de planetas para que possa novamente despertar e dominar a Terra. Isso quer dizer que Cthulhu reinou em um período de caos, longe do racionalismo humano, e pretende reinstalar esse caos, pelo menos na visão dos humanos, quando acordar. E aí esse caos que Lovecraft enxergava na grande presença de poloneses, russos, portugueses e italianos em plena Nova York dos anos de 1920. Esses imigrantes, que não eram de origem anglo-saxônica ou origem nos povos do hemisfério norte, eles não eram uma massa homogênea e traziam uma cultura diferente, uma língua diferente, muitos não falavam inglês. Aos olhos de Lovecraft, eles representavam a invasão do caos num mundo onde ele se sentia seguro. Esses imigrantes, na verdade, eram a face mais visível da modernidade na América. O país passava por um rápido processo de industrialização e isso, aos olhos de Lovecraft, representava uma perda dos valores e do mundo organizado e conservador que ele tanto nutria carinho. E essa grande massa humana, composta de diferentes etnias, diferentes línguas, diferentes culturas, está refletido no Cthulhu, pois ele é um ser híbrido também, um ser composto de misturas, ele não é um ser puro. Ou seja, ele tem um rosto com tentáculos, ele tem asas de morcego, o próprio tamanho dele já é disforme. E isso tudo reflete essa visão Lovecraft sobre a modernidade, sobre essa perda das tradições em decorrência da industrialização da América. E essa situação que o próprio Lovecraft não conseguia compreender, não conseguia aceitar, está expresso nos seus personagens dos seus contos. Geralmente, um personagem Lovecraftiano, um protagonista, sempre termina louco ou então se mata. É por conta dessa visão que ele deixou bem expresso em diversas cartas que acusa o Lovecraft de ser um autor racista. Mas é importante, gente, entender o autor dentro do contexto da sua época. Na época, a América era racista. É o mesmo tipo de acusação que alguns levantam contra Monteiro Lobato, que no mesmo período no Brasil também manifestava preconceito contra caboclos, contra os homens do campo e contra os negros. Em 1926, Lovecraft, não aguentando mais Nova York, retorna para Providence. E é lá, a partir de todas essas memórias que ele trouxe de Nova York, é que começa a fase mais fértil da sua produção literária, onde finalmente ele constrói todas essas narrativas de Cthulhu e os demais seres. E a estreia é justamente em 1928, com o Chamado de Cthulhu, um conto que ele escreveu em 1926, logo que retornou de Nova York, e publica 2 anos depois. O conto, chamado de Cthulhu, foi publicado na edição de fevereiro da Weird Tales, de 1928, e deu o pontapé inicial para a fase mais prolífica dele, que só veio terminar no ano de sua morte, em 1937. O que é interessante comentar é que essa foi a história em que o Cthulhu surgiu e também foi a única em que ele apareceu fisicamente, já que nas outras ele é apenas referenciado. Ele se tornou a entidade, o monstro mais conhecido dos mitos de Cthulhu, e não é à toa que leva o nome dele, justamente pela força de sua imagem. Cthulhu é imediatamente reconhecível, principalmente pelo fato que as demais criaturas Lovecraftianas são compostas de um amontoado de tentáculos, carne, dentes e olhos. Isso porque justamente
Essa era a visão que o Lovecraft tinha dos imigrantes que eu comentei. Hoje o Cthulhu ainda está dormindo na cidade de Hylia, mas já dominou a cultura de massa. Marca presença aí em desenhos, jogos e até mesmo em bichinhos de pelúcia. Quais são os outros escritores e seus monstros que você quer ver aqui nessa série do Fantasticursos? Não se esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, assina o canal, ativa o sininho também aí embaixo das notificações para ser informado dos novos vídeos, compartilha esse vídeo e deixe seu joinha aí, beleza? Então, a gente se vê na próxima semana. Até mais!